Estamos de volta. Hoje o Melhor e Mais Justo discute a crise hídrica no estado de São Paulo. Participam desse debate Carlos Bocuí, presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, e Edson Aparecido da Silva, sociólogo, coordenador da Frente Nacional pelo Saneamento Ambiental e membro do Coletivo de Luta pela Água de São Paulo. Nós terminamos o primeiro bloco, eu interrompendo aqui a fala do Edson, que pontuava questões relacionadas ao planejamento, à gestão e, sobretudo, à necessidade de pensar a gestão da água de maneira integrada, que ela não depende apenas de uma empresa, mesmo que ela fosse pública, embora, como vocês disseram, ser privada é muito ruim, mas mesmo que ela fosse pública, se ela pensasse apenas, enfim, a captação e a distribuição da água. É necessário pensar isso de maneira integrada com questões do meio ambiente, tanto local quanto regional, nacional e, pelo jeito, inclusive internacional. Carlos, nós fazemos isso adequadamente? O mundo, aliás, faz isso adequadamente? Não, nós vivemos uma fase civilizatória do antropoceno, que é a capacidade humana de alterar substancialmente os processos vitais do planeta, entre esses o clima. Alterando o clima, você enlouquece o ciclo hidrológico, e aí você tem menor transposição de umidade de uma região para outra, você diminui nuvens, você diminui chuva. O que se assinala para o futuro, para São Paulo, para o sudeste do Brasil, é isso, né? Talvez uma precipitação intensa, concentrada, seguida de veranicos, é isso que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz, e chuva muito pouco na Amazônia, o que significa que você coloca em risco o grande pulmão, né? O centro da transposição de umidade para o centro do continente e também para a nossa região, uma parte. Então, esse processo no planeta, ele ocorre hoje de uma forma a ter cada vez mais fragilidade. Então, a crise da água é um prenúncio do caos, porque nós vamos ter uma dificuldade muito maior no futuro de manter essa regularidade das chuvas e da recarga dos mananciais. Então, São Paulo tem que acordar para esse fato, né? A questão das mudanças climáticas, ela aponta para essa situação de dificuldade no futuro, principalmente para grandes regiões E metropolitanas. você me dizia no intervalo que a água tinha que ser pensada, no mínimo, como a América do Sul. Quer dizer, tinha que haver uma concertação entre os países para pensar uma gestão mais racional e adequada da água na América do Sul, porque aqui que se estabelece, portanto, um ciclo climático, hidrológico, de ventos e etc., que precisariam ser considerados no seu conjunto. É possível, quer dizer, num horizonte de médio prazo, digamos, não de longo prazo, que os países consigam fazer criar esse tipo de sinergia, de colaboração? Edson? Eu acho difícil, porque, na verdade, o que está... essa discussão só é possível na medida em que você discute o modelo de desenvolvimento capitalista. Esse modelo de desenvolvimento ele é incompatível com a sustentabilidade ambiental. Os países do norte, eles expropriaram tudo que puderam para alcançar o seu nível de desenvolvimento, né? E agora a cobrança sobrou para os países do sul que estão começando a se chamados desenvolver. emergentes. Por isso que esse debate ele não é um debate tranquilo e não tem sido tranquilo nas COPs, né? Nas conferências de mudanças das conferências do climáticas, né? Então, agora talvez em Paris há uma expectativa de que em Paris ainda em 2015, 2015, na conferência climática que vai acontecer esse ano, que se consiga algum acordo melhor do ponto de vista da emissão de gases de efeito estufa, tal. Bom, agora voltando para o local, nosso pedaço saindo do global aqui, e voltando para o local. Porque eu acho que é importante a gente não perder essa chance de dialogar com os nossos telespectadores no sentido de explicar que essa questão emergencial que está todo mundo ouvindo muito, né, essa questão das obras, se tornaram emergenciais porque elas não foram feitas no tempo devido.
não tem nenhuma novidade nessas obras emergenciais, emergenciais. Tem uma outra coisa que está sendo feita de forma amadora, de forma não pensada profundamente. Assodada, né? Apressada, enfim. Por quê? Porque o que não falta, o que não faltou, foram uma série de estudos, né, que já apontavam para uma série de alternativas e que não foram feitas no seu devido tempo. Aliás, esse é um dos argumentos. Quer dizer, houve negligência. Esse é um dos os governantes acreditaram muito em São Pedro. Eu te mandava, no fim chove e tal, e a gente vai empurrando com a barriga. E uma outra questão que eu acho que nós temos que introduzir nesse debate é a questão do esgoto. São Paulo tem muita água. É claro que a gente vive aqui numa região, né, que nós estamos na cabeceira da bacia do Alto Tietê. A quantidade de água disponível ela é pequena, né, para a quantidade de pessoas que vivem aqui, tá certo? Mas se nós tivéssemos investido mais na coleta e no tratamento de esgoto, ou seja, ter água de reuso, e que essas águas hoje estivessem passíveis de tratamento para consumo humano, nós talvez não estaríamos tendo que buscar água cada vez mais longe, a preços cada vez mais altos, e cujo tratamento dessas águas mais próximas são cada vez mais altos. Isso sem falar no desperdício, né, Edson e Carlos? Porque também os índices de desperdício na rede são enormes, né? São. Então, essa questão do desperdício é uma atribuição da agência distribuidora, que deve manter os seus equipamentos em ordem, eliminando essa perda de água. Algumas cidades do interior perdem 2 litros em cada 3, quer dizer, chega a 60%. São Paulo chega a 30%, ou mais do que isso. Né? Mas eu queria comentar uma questão. O grande problema é a priorização da economia para o saneamento. Né? Se nós considerarmos que o Brasil gasta 70 bilhões de dólares por ano, às vezes, em equipamento bélico militar, se isso fosse transferido para qualquer área de saúde, de educação, nós teríamos um país maravilhoso. Né? E esse é o grande problema. Nós temos uma distribuição eu diria, no plano plurianual brasileiro e também no estado de São Paulo, que não encara a necessidade real da sustentabilidade. Se nós tivéssemos iniciado o projeto de despoluição do Rio Tietê em 1992, por aí, com a mesma intensidade, hoje estaria despoluído. Nós teríamos um Rio Tietê despoluído, um Rio Pinheiros despoluído, uma ligação talvez com Eclusa para Billings, com navegação em todo o entorno da metrópole, que seria possível tanto para passageiro, como se faz em Londres, como se faz em Paris, como se faz em Nova York. Há tecnologia totalmente dominada para fazer isso. Né? E precisa de priorização e de recurso financeiro. O que nós não fizemos foi não investir em saneamento. Isso não é uma priorizou, vergonha. Porque não destinou recurso adequado. A grande propaganda do governo do Estado sempre foi a despoluição do Rio Tietê, que é uma iniciativa tímida. 6 bilhões de dólares despoluíram o Reno, que é bebido 6 vezes ao longo do seu curso. Quer dizer, é uma questão de priorização. Nessa linha, eu convido os telespectadores a compararem quanto o governo gastou na despoluição do projeto Tietê, na despoluição, e que apesar de ser muito, né, alguns bilhões de dólares... Peraí, mas gastou numa despoluição que ele não concluiu, porque não despoluiu. Sim, no projeto de despoluição que está... É insuficiente. Insuficiente, está inconcluso. Né? E se você olhar a história do discurso, da narrativa de despoluição do Rio, você vai ver que cada vez é empurrado mais para frente a possibilidade de despoluição desse rio, que é estratégico sob vários pontos de vista. Né? Não só para o saneamento, mas para o turismo, para a economia, etc. Mas eu estava dizendo da necessidade de você comparar, por exemplo, com o que foi gasto no Rodoanel, né? Que foram bilhões e bilhões de reais. Por que eu estou dizendo isso? A questão da prioridade. Né? O dinheiro do Rodoanel aplicado em saneamento despoluiria completamente Tietê, Pinheiros. Né? Exatamente. Então, é a questão da priorização. O saneamento não é, infelizmente, prioridade
A impermeabilização dos do solo com as estradas, etc. Agora é Tem importante, sido, né? O nosso modelo está, no mínimo, É uma questão ultrapassado. de modelo. é importante colocar também que para essa priorização, de onde vem, né? E por quem vem, né? Quando nós pensamos na usina de Belo Monte, ela não foi planejada pelo governo, ela foi planejada pelo setor privado, que vê naquilo a oportunidade do negócio. O Rodoanel sempre foi uma insistência do setor privado. As transposições de bacia sempre saíram, principalmente de discussões dentro do Instituto de Engenharia. Então, a questão é, quem planeja esse país? Quem é que faz o nosso planejamento estratégico? Eu, quando vejo os processos de corrupção sendo aí abertos no Brasil, eu sempre imagino quando é que eles vão chegar a ponto de dizer nós interferimos na matriz energética brasileira, nós interferimos na matriz rodoviária, etc, etc. Então, a corrupção, nesse aspecto, ela rouba não só o momento atual, o dinheiro público, Rouba o futuro. mas rouba o futuro. E isso é colocado pelo Bruce Rich, um advogado brilhante americano que fez um estudo do Banco Mundial, que diz que 30% do dinheiro para países de desenvolvimento vai pelo ralo com dinheiro de corrupção. Então, é preciso que a gente pense planejamento estratégico no Brasil, pense planejamento para saneamento, né, Edson? Que é a grande bandeira, e que isso seja feito sem deixar, por exemplo, que as indústrias que lucrariam com a transposição, vamos supor, o que é que se usa muito numa transposição? Cimento? Talvez, não é? Indústria de cimento, que exerçam sua influência política para fazer que o governo tome aquela decisão, que não é a melhor do ponto de vista estratégico e para a sustentabilidade. Agora, deixa eu pegar isso que vocês estão falando em sentido geral, inclusive conceitual, e trazer para uma situação muito concreta. O Edson comentava isso no intervalo. Quer dizer, por exemplo, a questão da integração, se a gente pegar na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, você tem a Sabesp, cujo capital foi aberto, está, portanto, na mão de uma gestão da iniciativa privada, embora parceira ali do governo, né, capital misto, do governo do estado. E, por outro lado, você tem uma outra companhia do estado de São Paulo, que é a CETESB, que, então, deveria, se estamos falando de coisas como esgoto, proteção ambiental, etc., essas duas companhias deveriam trabalhar de maneira totalmente juntas. Aliás, talvez se devesse ter uma gestão, quase uma única gestão, no mínimo uma gestão integrada. E o Edson me contava, eu que leigo no assunto, que se a CETESB, com capital aberto, ganhou alguma centralidade, etc., se a Sabesp, né, a CETESB, pelo contrário, perdeu. A empresa está lá, digamos, subfinanciada, sem os recursos necessários, não conseguindo fazer seu trabalho adequadamente, embora tenha bons técnicos, tenha um histórico de competência. Então, do ponto de vista prático, nós estamos andando para trás. Há muitos anos, né? Há muitos anos, os órgãos de planejamento no estado de São Paulo vêm sendo sucateados e esvaziados. Isso serve para o DAE, que é o Departamento de Águas e Energia Elétrica. Isso serve para a Implasa. A Implasa, que é uma empresa que ainda traz nos seus quadros grandes técnicos da área do planejamento urbano, né? A CETESB, que é foi uma empresa de excelência do ponto de vista técnico, ambiental, e ainda ainda tem nos seus quadros esses profissionais. Enfim, esses órgãos eles foram sendo sucateados e esvaziados, justamente no momento em que a necessidade de você fortalecer o planejamento, inclusive metropolitano, e macro metropolitano ganha cada vez mais necessidade, né? Hoje tem uma série de políticas, inclusive a política de saneamento e ambiental, que ela só vai ter sucesso se ela for pensada de forma metropolitana e macro metropolitana, né? Então, eu acho que recuperar essas empresas, valorizar esses profissionais é um desafio que está posto para o governo do Estado há muito tempo. A última coisa que eu acho que vale a pena a gente dizer aqui é o seguinte: se você pegar o orçamento do governo do Estado para o ano de 2014, se você entrar lá, dinheiro do governo do Estado para saneamento é R$ 1.000. R$ 1.000. Ou seja, você tem uma rubrica
no orçamento de dinheiro do governo para investir em saneamento. Então, Mas isso é só uma questão contábil ou é um absurdo, tal como eu estou ouvindo? É um absurdo total. Porque você Um diz absurdo assim, bom, está no total. orçamento público, mas É um- como tá, o capital está um aberto, absurdo. ele tem um Por orçamento zero. próprio. Para você manter um espaço lá no orçamento. A Secretaria de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ela tem assim como a Secretaria de Meio Ambiente, tem um dos menores orçamentos do Estado, né? E o governo do Estado, em vez de pôr dinheiro na Sabesp, ele tira. Por quê? Por que ele tira? Explico. Como a Sabesp é uma empresa que dá lucro e o governo do Estado ainda é o maior acionista, ele detém 50,3% das ações, então ele recebe os dividendos. E ele não tem nenhuma obrigatoriedade de reinvestir esses dividendos que ele recebe em saneamento. Ele pode reinvestir, investir em qualquer outra coisa, né? Então, isso para retomar a discussão que o Bucuí tinha colocado muito bem, que é a questão da falta de priorização, né? Posso adendar? Os conflitos existentes dentro do Estado, que não se comporta como uma pessoa ponderada, sensata, na verdade é um ente esquizofrênico, né? Uma delas é o embate de geração de energia e de abastecimento, que é o caso da usina Henry Borden. Nós temos um acordo péssimo para a sociedade paulista, que é de gerar energia na usina Henry Borden, e para isso precisa manter a reversão do Pinheiros para Billings, que está ocorrendo agora a seco, está entrando poluição na Billings. Essa água da Billings vai para Guarapiranga e o projeto do governo é jogar para o Alto Tietê. Então, nós estamos criando um sistema altamente, eu diria, de alto risco, né, para manter um erro histórico que foi a privatização da empresa metropolitana de águas e energia, MAE, que ela ficou com o mico do processo, que era o canal do Pinheiros, a Billings e a Henry Borden. Para que ela seja lucrativa, não pode você simplesmente fechar a usina Henry Borden. Então, o que acaba acontecendo é que é um conflito Sabesp e EMAI, porque a Sabesp vende água. Que bom se ela produzisse água, resolvesse esse conflito, pelo menos para ter água de boa qualidade para ofertar, não? Mas, por outro lado, você tem um conflito de geração de energia que simplesmente impede de que a prioridade da Billings seja abastecimento público de água. A indefinição da metodologia da Billings leva a um conflito permanente e, do outro lado, tem as indústrias de Cubatão que querem energia próxima, querem água doce indo para o mar porque espanta a cunha salina no estuário. Então, nós temos uma série de situações que são, do ponto de vista de planejamento, para o século XXI, um absurdo inaceitável. Eu preciso fazer mais um intervalo. Vou fazer aqui, digamos, espantado com as notícias que Carlos e Edson estão trazendo para a gente. Mas a gente já volta, não sai daí.